Ô Fábio, sabe o que nós podemos saber aqui, cara? O quê? Que a Kodama Drive está chegando ao fim. Está. Não, eu tenho até um comentário sobre isso. Quando tava terminando o episódio, eu fiquei com aquela... Até pela forma como passou os créditos, eu fiquei pensando, pô, será que tá acabando essa semana? Em vez de semana que... Não ficou assim, eu fiquei com essa impressão. Ele dá aquele gosto, não dá? Fala, tá. Eu fiquei realmente na dúvida se aquele era o último episódio até o final. Também, eu vou ser bem sincero que eu também achei. Quando eu vi esse... Caraca, que estranho, tá com uma cara de que vai terminar, mas não era pra terminar. Bom. Mas, de qualquer forma, antes da gente começar a debater aqui sobre o episódio, eu te pergunto, Fábio, o que você tem visto em até 1 minuto? Compartilhe conosco. O que eu tô vendo que eu não falei ainda, não sei. Não, mas pode ser. Tenho visto. Vou falar estou vendo há mais tempo, um que eu falei pouco. Moriarty. Olha aí. O Patriota. A Moriarty. Diferente. Moriarty, o Patriota. Também conhecido como um anime do Sherlock Holmes, sem o Sherlock Holmes, mas com o Sherlock Holmes é meio confuso. Que doideira é essa, cara? Exatamente. Que loucura. Ele conta a história de William James Moriarty, também conhecido como arquirrival de Sherlock Holmes. Veja só você. Caraca. E toda a história dele fazendo as suas maldades como gênio do crime, porque ele quer derrubar a aristocracia da Inglaterra, porque eles estão estragando aquele país com toda a sua arrogância. Veja só você. Caraca. Exatamente. E pra quem que você indica essa loucura, o Fábio? Pra quem gosta de Sherlock Holmes e quer ver um outro ponto de vista, bom. Acho válido ver, apesar de que eu não garanto que vai todo mundo gostar. Mas você pode odiar com... quem sabe você odeia com propriedade. Já é algum bom motivo pra ver. Pelo menos no começo. Eu não falo muito que é pra quem gosta de anime de mistério, porque você tá do lado do criminoso e não do lado de quem tá resolvendo o mistério, então não tem mistério pra ser resolvido. Ok. Mas quem gosta dessa parte, desse negócio meio dark aí, de matar uma galera meio sinistra, porque vítima por vítima chama a vítima porque morreu, né? Porque ninguém ali merecia estar vivo. Apesar de que eu tenho algumas críticas, eu não acho ele a melhor coisa do mundo nessa questão. Até porque a melhor coisa do mundo é Kaguya-sama. Também. Desculpa. Mas porque eu já deixo avisado, meio que os vilões, que são episódicos, né? Eles são muito rasos e todos são iguais. Tipo, eu sou um aristocrata, eu odeio a plebe. Plebe é uma palavra difícil, você fala num momento como esse. Eu odeio a plebe, eu sou foda e estou acima de todos. Todo mundo vazio e chato igual. E isso podia ser um pouco melhor aproveitado. Porque, esse aqui é um cara que você tem que odiar porque ele é um aristocrata mau. E, tá bom, mas não tem outro motivo. Ok. Mas é bacana você olhar uma história de um outro ponto de vista, porque nas últimas semanas nos foi apresentado Sherlock Holmes. E agora nós vamos seguir James Moriarty tentando zoar Sherlock Holmes. Então vamos ver se agora melhora. Demorou um pouco pra engrenar, eu não minto. Mas vamos ver se agora melhora. Ok. Bruno, em até 1 minuto, o que você tem visto? Aulas de trigonometria. De anime? Não vi aulas de trigonometria de anime. Em anime. Não vi. Eu só tenho estudado essa semana. Desculpa, gente, foi mal. Tá bom. Olha só. Eu continuei vendo Attack on Titan, Noblesse, Digimon. E queria aqui dizer que Digimon encerrou seu primeiro arco. E iniciou agora
o arco do novo continente. Tá completamente diferente do original. As coisas aconteceram agora... tá muito diferente. Antes tava só um pouco diferente. Mudando uma coisa ou outra ali. Tipo, um inimigo ou outro. Adicionando mais Digimons e tudo mais. Agora tá completamente diferente. Completamente diferente. O arco do outro continente é o... Que no original... antigo é o quê? O do Etemon? Etemon. Ou do Myotismon? Etemon. Etemon? Isso. Que no original é quando os Digimons digievoluem pra fase perfeita, o Kanzentai, lá pela primeira vez. É o dos... não é... Eu jurava que a fase perfeita a primeira vez era lá no último arco só. Não, a fase perfeita, que é o Kanzentai, ele vem antes, é quando o Etemon enfrenta o Metal Greymon, por exemplo. E a fase extrema lá, que é o Kyoko, um negócio assim, aí sim é o dos brasões. A fase perfeita é a dos brasões, tá, tudo bem. Dos tags e dos brasões, e aí o final é quando eles, só o Agumon e o Gabumon conseguem chegar, né? E eles já estão na fase... Até o Digimon Tree, Isso. Aí no Digimon atual agora já estão na fase perfeita, lutaram contra o Devimon já na fase perfeita. Então tem muita coisa diferente e eles estão indo pro novo continente agora. E até o momento só o Agumon consegue chegar na forma final dele. E o restante não conseguem ainda. Então, cara, tá muito diferente, tá interessante de ver. Umas coisas eu não gosto, várias eu gosto, tem sido legal. Tu acha que já que eles estão nessa onda de mudar tudo, eles vão fazer todos eles chegarem na forma final, que nem acabou acontecendo no Digimon Tree? Acho que sim, porque é meio que uma tendência por conta dos jogos. Os jogos já fazem isso, o Tree fez isso, e são os mesmos dos jogos, é a mesma sequência ali. E não faz sentido só o Agumon e o Gabumon chegarem lá, porque teoricamente eles têm o mesmo poder, só que todos eles têm um poder parecido, assim, não tem um que é um pouco mais forte do que o outro, não. Eles são mais fortes contra determinados tipos de inimigo, ou tem mais experiência, algo assim. Não faz o menor sentido isso. Então, eu gostaria que eles chegassem todos até a forma mais forte deles, né? E aí só o Agumon e o Gabumon fazendo a fusão, talvez. Poderia ser isso. Sim, Tomara. Sonhemos. Eu que sou um grande fã de Digimon. E queria dizer aqui que, inclusive, houve amigo secreto da empresa e eu ganhei uma camisa do Digimon. Só isso que eu tinha pra Aí dizer. foi lucro. Alguém conseguiu. Alguém se deu bem no amigo secreto. E alguém tá assistindo os nossos conteúdos, né? Pra poder saber que Guilherme gosta de Digimon. Olha aí. Exatamente. Muito bem. Então, bora pro episódio! Olha só. Eu queria dizer que no começo desse episódio de Akudama Drive, eu fiquei muito confuso. Muito confuso, senhores. Sim. Eu não entendi absolutamente nada durante muitos minutos. E parece que foi intencional, né? Porque não foi só você. Não, tem que ser intencional, porque... Não, mas a gente tem que chegar nessa discussão aqui. A gente talvez vá um pouco mais pra frente, depois a gente volte, né? Porque tá acontecendo ali as várias, parece que, como eu posso dizer, são várias formas de você ver a mesma coisa que aconteceu, né? E isso acontece no mesmo lugar que foi onde o mensageiro e a golpista eles se encontraram, né? O começo de toda a história foi ali, e aquele momento fica se repetindo algumas vezes. Só que indo também indo ainda em direção a essa conversa, em algum momento o mensageiro ele aceita a moeda. E aí o que me ficou muito na minha cabeça assim é se eles estavam conectados de alguma forma e eles estavam interagindo nesses mundos meio malucos aí, ou na cabeça deles, ali na mente deles, ou só, não, ele aceitou porque a golpista ela queria que ele aceitasse e aquilo só tava na cabeça dela. Isso, exatamente, é isso que acontece. Os dois estão vendo a sua visão de
paraíso, entre aspas, né? Uhum. Porque aquilo ali, como o hacker explica na frente, Hum. é meio que o mundo idealizado, que ele até sacaneia a vigarista, né? Que eu fui ver na Funimation, tá como vigarista ela. E aí ele até sacaneia. Que, caraca, a grande coisa com que ela sonhava era chegar depois do trabalho e deitar na cama. Que o outro, pelo menos, estava idealizando um mundo com a pessoa amada que ele perdeu, né? Uhum. Sim. Que, por sinal, essa foi a parte mais interessante dessa história toda, da gente ter um pouco do passado, né? Da motivação e principalmente por que ele não pegava moedas do chão. Uhum. Porque a primeira vez que ele fez isso, Deu ruim. deu aquela desgraceira. Aí ele definiu, isso dá azar, então não vou fazer mais. Então, foi uma parte muito legal. Uhum. Ô Bruno, e também mostrou que ele começou com esse trabalho desde quando ele era muito jovem, né? Provavelmente pra sustentar, né? Pode ser, mas não me pareceu que ele era... não sei se pra sustentar, cara, porque não pareceu que ele era pobre, assim, tipo, ele tava numa casa humilde, mas ele tava recebendo pagamentos, tipo, por fazer Mas serviço. eu acho... Ele tá assim porque ele já recebia dinheiro como mensageiro? Ele tá com uma condição financeira porque ele fazia isso? Possivelmente agora sim, né? Ele ganhou dinheiro pra chegar no ponto que ele tá agora como mensageiro. Mas eu quero dizer que ele não me parecia, tipo, ter que trabalhar como criança porque ele era pobre, sabe? Não foi essa impressão que eu tive, assim, pelo menos. Vocês tiveram essa impressão? Então, pode falar, Fábio. Cara, pra mim, na verdade, é assim, a realidade que ele tinha, né? Uhum. Porque vamos dizer assim que um Akudama não é alguém que pode esbanjar um belo modo de vida. Uhum. Né? Sim. Então, tipo, morar num esconderijo, ok, ele é um criminoso. E me foi aquela mulher que a gente não vai saber qual que é o laço de parentesco que você tem com ele. Sabe, tipo, mostrou que ela usava a mesma arma, tipo, ela provavelmente era uma Akudama também, tipo, é a forma de vida que ele tinha, foi onde ele cresceu. Sim, faz mais sentido pra mim que seja assim mesmo. Então, tipo, ela já era uma Akudama e ele meio que vivia nessa treta aí, e eu provavelmente ser criado por uma criminosa não é exatamente a melhor forma de se viver uma infância. Uhum. Então ele acabou sendo precoce nessa situação, né? Foi meio que foi colocado pra mim, é isso, tipo, beleza, ele não é que tava mal de vida, que é a vida Foi que a vida que ele tinha, conheceu, né? É, a vida que ele conheceu. Uhum. Sim. Porque eles são muito parecidos, os dois. Eu queria só colocar um ponto, eu sei que desvia um pouco do assunto, mas lembra que a gente sempre apresentava a Kodama Drive como o Cyberpunk que você vai poder ver esse ano? Uhum. Se você for dono de PlayStation, essa frase continua sendo verdade. Rapaz. Deus aí. Assim, e se você, dependendo do outro console que você for dono, ou da outra máquina que você estiver rodando, você vai ver tão pouco que é como se você não estivesse vendo. É tenso. Pelo menos a Akudama Drive é o Cyberpunk bonito que você vai ver esse ano. Mas sabe o que mais bonito que nós temos? As marionetes, senhores! Cara, isso foi bom. Finalmente, desgraça. Puta que Pagou todos os momentos que eu reclamei lá atrás. Não pagou, não. Não, foi ruim mesmo, velho. Não foi. Não. Os antigos dos primeiros episódios, eles eram problemáticos. Sim. Mas a existência das marionetes foram pagas nesse episódio. Valeu a pena, né? Sim. Ô Fábio, explique para as pessoas o que as marionetes falaram. Elas estavam explicando sobre o tal do sonhar da borboleta. E por que você acha que essa aparição foi legal? Finalmente, vamos dizer assim. Então, a gente tem que voltar um pouquinho. Então vamos. Porque nessa troca de ponto de vista sobre a mesma situação do mensageiro com a golpista, as coisas começam a ficar estranhas. Começa. Aí, tipo, tá um olhando pro outro, aí um entrega a moeda, aceita a moeda, não aceita a moeda, devolve a moeda, não tem moeda, tá os dois com a moeda, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo.
E eles são colocados num mundo preto, que é a hora que eles entendem, tá tudo preto, um do lado do outro, olhando uma tela que tem as duas marionetes. Finalmente aparecem fora do contexto que a gente estava acostumado. E eles falam, não, porque a questão do sonho da borboleta, que é... Como é que o Tubarão explicou, eu consigo também. Se você sonha que é uma borboleta, você não tem certeza se você está sonhando que é uma borboleta, na verdade a sua vida é uma borboleta sonhando que é você. Então é uma questão de choque de realidade, né, o sonho da borboleta. E eles são colocados nisso, e aí começa a repetir essas cenas de novo, com as marionetes aparecendo do nada, no meio do cenário, ao lado deles, e continuando a explicação da parte da realidade do sonho da borboleta. Então, tipo, eles fogem completamente do contexto que eles tinham antes. Ok, isso é verdade. Mas também agora, pra mim ficou meio estranho só um ponto que, se isso tá na cabeça dela, as marionetes, desde o início estão na cabeça dela, as marionetes existem ou não existem, eles acabaram não explorando esse negócio das marionetes serem um povo que, sei lá, alguém tá tentando fazer uma transmissão. A resposta vem depois. Ela então, fala. Me corrijam, por gentileza. Vai falar? Melhor o Bruno, então, porque a minha é pra depois. Então vai. Então, mas ela fala... aquele... Como a própria vigarista ela fala mais tarde. Mas aqueles bichinhos que... Por que eu tava vendo no sonho aqueles bichinhos do programa educacional? Então é um programa de TV. Esse programa de TV existe na realidade. Okay. Só que esse programa de TV fazia parte do processo de lavagem cerebral. Que o hacker fala depois. Entendeu? Então, ele existiu tanto na cabeça dela, naquele momento que ela tava lá dentro que os dois estavam dentro da Matrix, quanto no momento posterior, que eles eram programas de TV mesmo, entendeu? Sim. É interessante que inicialmente, quando começou a acontecer, eu falei, que apareceu o drone do hacker dentro do sonho da vigarista. E aí eu falei, será que não é o hacker que tá fazendo isso? Mas depois realmente vocês têm razão e mostram que aparentemente não, né? Não seria ele. E, inclusive ele fala, eles estão tentando fazer lavagem cerebral. Mas essa lavagem cerebral... Não, aí que tá. Na verdade é o contrário, porque as coisas começam a bugar nos sonhos quando ela descobre o drone do hacker. O hacker faz ela tropeçar todas as vezes pra dar de cara no chão. Exato. Ela descobre o drone do hacker, aí os sonhos deles começam a ficar muito loucos. Eles encontram as marionetes e aí eles acordam. Depois que as marionetes explicam tudo, eles acordam e eles estão num corpo físico, de volta ao normal. Sozinhos no trem que tava cheio de gente. Aí o hacker explica o seguinte, ele tirou os dois de lá, porque senão eles iam se tornar que nem, na verdade, menos do que ele se tornou, né? Um ponto interessante aí é que eu continuo tendo a impressão de que eles em algum momento tiveram alguma conexão ali, porque tem um determinado ponto que eles estão dividindo a moeda ali, e aí ela... Aqui tá difícil o barulho. E aí ela pega a moeda, e aí ele pega a moeda, aí ela pega, aí os dois falam a mesma coisa. Então... Isso, é porque deixa eu só repetir, Bruno, porque eu acabei cortando aqui, me desculpa. Tem um momento que eles pegam a moeda e os dois dividem a moeda e falam que você tem a boca suja. Por quê? É porque os dois chegam na epifania ao mesmo tempo. De que os dois estão vendo uma representação do outro que é produzido pela Matrix lá de canto. Só que os dois percebem nessa cópia falsa que eles estão vendo do outro, o mesmo problema, que é...
a pessoa que eu conheço não fala desse jeito. A pessoa que eu conheço tem boca suja. Aham. Quando ela percebe que o mensageiro com quem ela tava falando era educado demais pra ser um mensageiro de verdade, quanto ele também percebe isso nela. Aí eles mostram que os dois chegaram na mesma epifania ao mesmo tempo, entendeu? Ah, muito bem, muito bem. Então... Ah, agora faz mais sentido pra mim, realmente. Vocês são muito bons, parabéns. Esse processo, Fábio, ele acontece por conta do momento da desinfecção dentro do trem, correto? Correto. E vamos voltar um pouco nos episódios lá de trás, quando eles falam que ser humano algum ele pode entrar dentro do trem. Correto? Correto. E aí tem um trem lotado de banco. Correto? Tem. Então eles estavam fazendo... Caraca, não faz o menor sentido, velho. Eles não estão... Não faz o menor sentido, cara. Porque... Faz. Por quê? Então, lembra que eles falaram que um corpo... Quando eles falam um corpo biológico, um corpo... Nenhum corpo chega a canto. Porque provavelmente o trem escaneia a mente e destrói os corpos. Caraca, que doideira. Ele faz... Vira o episódio lá de Black Mirror, o San Junipero, né? Que as pessoas vão viver todas como dentro de um computador, só a mente delas, entendeu? Desculpa pelo spoiler de Black Mirror, gente, foi mal. Bom, não tem. Às vezes a gente precisa de um pouco de referência, né? Senão fica complicado. Senhores, por que o hacker ajudou os dois? Simplesmente pelo desafio de enfrentar alguma coisa mais difícil, alguma coisa mais complexa? Tinha sentido ele ajudar só porque a vigarista ela trouxe o drone dele de volta? Fez sentido isso pra vocês? Eu acho que foi meio que faz e não faz, porque assim, tipo, ele provavelmente não esperava que aquilo fosse acontecer daquele jeito, né? Porque, afinal de contas, ele meio que não tem mais como devolver o drone pra ele, né? Mas, tipo, ele tá lá, ele faz parte da Matrix. Sim. E ele vê duas pessoas que ele conhece e uma delas tá com o drone dele. Fala, pô, opa. Isso aqui vai ser interessante, ó. Ela tá com o meu drone, isso aqui eu preciso disso aqui de volta. E esse aqui eu sei quem é, então ele vem de tabela. Então, até um ponto importante falar sobre ele estar dentro da Matrix. Eu não entendi como ele chegou até esse ponto. Por que ele virou um ser digital, primeiro? E depois, ele não conseguiria evitar que ele virasse um ser digital? Então, eu acho que ele quis isso. Não, eu acho que ele conseguiu virar um ser digital a tempo. Porque era isso ou virar a parte do cluster, né? É isso. Ele conseguiu ser, assim como as outras pessoas tiveram seus corpos destruídos e viraram parte, ele conseguiu isso se mantendo independente, entendeu? Ele é como um vírus nesse sistema. Okay. E como ele vira, a mente dele vira uma unidade de processamento, só que ele entendeu o que estava acontecendo e ele tem a genialidade anime de poder fugir disso. Isso, ou ele não apareceu mais na série, né? Sim. Dá ele como morto. Ok. Ele é o Agente Smith. Nossa. Ele virou o Agente Smith. Não. Isso aí. Pertence, mas não na pertence. Verdade, ele pertence, virou mas Neo, independente. Né? Sim, mas ele... É porque a ideia do Agente Smith é porque ele faz parte do sistema, né? Sim. Ele faz parte, mas ele é independente. Ele não... Verdade. Bom, de qualquer forma, eu gostaria de voltar agora um pouquinho antes da gente chegar no que existe lá em Canto realmente e das nossas apostas do passado. Mas eu queria voltar nos executores um pouquinho.
por favor. Cara, que decepção, velho. Putz. Cara, eu tive 2 decepções, na verdade. Uma foi uma decepção boa, por mais contraditório que isso seja. Uhum. E a outra foi uma completa decepção. Hum. Que é a cena que você quer colocar, né? Que é os dois no hospital. Quando o carinha acorda e pergunta o que tá acontecendo enquanto ele ficou desacordado, né? Exatamente. E a executora meio que fala, vê no celular aí, velho, não vou dar notícia não. Uhum. Aí ele vê que, né, a revolta popular, todo mundo foi considerado Akudama e passaram a faca em todo mundo. Uhum. Tem um detalhe legal nisso aí. Nessa parte. Mas é porque ele, que é um personagem que apareceu 2 episódios atrás e que a gente não se importa com ele, fez o que a executora devia ter feito, que é considerar isso completamente errado. Sim, é isso aí. Ele falou, velho, eu não entrei nos executores pra isso, cara, não é assim que faz as coisas. Aí ela fala, não, considerar todo mundo Akudamas e executar sangue frio resolveu o problema, então não tem mais revolta. Tipo, não, ela falou que nem a chefe. Assassinato. O que vocês fizeram foi assassinato? Não tem nada a ver a sua desculpa com o que foi feito? E pior que ficou sem sentido, porque no episódio passado, lá naquela confusão com a doutora, o povo já tava meio que jogando assim na cara dela, o que é ser um Akudama mesmo, entendeu? Então era natural ela chegar nessa epifania agora, entendeu? Uhum. De começar a questionar o próprio sistema e não abraçar ele. E o outro cara que apareceu, não fez nada e resolveu questionar o sistema. Falou, mas o que é ser um Akudama então? A gente não é diferente deles. Sim. A gente é até pior, porque a gente usa as regras pra fazer merda. Sim. Tem um ponto, uma curiosidade aí, que quando você vai... nesse ponto, quando eles vão passando no celular, assim... É isso que eu ia falar. Ah, é? Então comenta. Era o que o ponto interessante é que a gente, quando falou da morte lá do executor, a gente falou que eles eram números na tela. Que era só representação lá em números dos executores. Mas Exato. A gente viu agora que não são os executores, são todas as pessoas. As pessoas não têm nome. E aí o que dá mais sentido é eles criarem esses apelidos para os personagens do núcleo principal. Porque as pessoas não têm direito à identidade nesse mundo. Sim. Então... Eles são. E é o mais legal disso é que eles são transgressores desse mundo. Os transgressores desse mundo são os únicos que têm direito a uma identidade. Exatamente, isso é muito legal. Com uma característica que consiga identificá-los para as outras pessoas, né? Faz todo o sentido do mundo para você poder. Eu quero identificar um criminoso, e aí como é que você faz? Eu coloco uma característica nele e todo mundo identifica ele por isso, né? Mas além disso, nessa lista que ele vai passando, tem o número da pessoa e o ranking da pessoa, cara. O ranking de Akudama da pessoa, né? Então vai B, D, C, sei lá. Tem muitos assim, caraca, todo mundo é Akudama. E caraca, velho, aí você vê tipo Akudama nível D. Caraca, tipo, é uma pessoa comum, assim, não faz nada, velho. É bizarro. E a reação da executora é muito ruim, cara. Sei lá, é o que o Fábio falou. Tudo que a gente queria que ela tivesse feito foi o que o pupilo dela fez. E ela ignorou qualquer coisa que ela passou pra trás, que a gente imaginou, ela vai repensar agora nas coisas. Não condiz com a personagem, com a personalidade que ela tinha sido apresentada até agora, não condiz. Ela virou a chefe e tipo, não teve nada que levou ela a essa construção. Pelo contrário, tudo indicava que ela fosse ficar cada vez mais revoltada com essa situação, pelas coisas que ela passou. Não aceitar simplesmente, ficou sem sentido mesmo. O que a gente tinha comentado ainda pro pessoal que não se lembra, parte de nós tinha comentado que poderia ser, quando chegou na metade ali, entre episódio 6 e 7 ali, a gente falou, caraca, agora pode iniciar uma revolta da executora, e essa segunda parte pode ser a hora dela de brilhar, cara. Vai ser um momento que ela vai olhar para aquilo e falar, cara, isso não tá certo. E ela vai se revoltar contra a organização, e ela vai brigar contra esses executores aqui, contra a líder dos executores. Ela vai chegar e falar, cara,
esse sistema todo aqui, ele tá errado, né? E meio que foi pra outro lado completamente diferente e não desenvolveram essa parte que pra mim era super importante. Era o contraponto que tinha dentro dos executores e agora o contraponto é o cara que nem apareceu direito em cena, que tava com medo, que não fez nada, que a gente também não faz nem diferença, cara. Se eu vê-lo novamente agora, por exemplo, fora da roupa de executor, não vou saber quem é, sabe? Então... Sabe, a única chance que esse cara ainda tem de fazer alguma coisa é botar a executora no caminho certo, mas meio que, tipo, agora não tem mais graça. Tem um episódio pra fazer isso, né, cara? Não, mas porque assim, ó, a gente tá trabalhando junto há um dia, literalmente há um dia. E isso aqui tá zoado, eu não concordo com o que os executores estão fazendo, a gente não é diferente do Zakudama, a outra só aceita, e vai ter que colocar uma situação extrema onde a gente vai quase ter que matar esse cara de novo pra ver se ela volta, e tipo, meio que agora eu não ligo mais, porque eu não me importo com aquele personagem, então meio que, tipo, ele ser colocado em situação de risco pra ela voltar ao normal, eu já não compro mais barulho. E vai ficar tão estranho. Assim como essa mudança desse episódio ficou estranha, ela voltar do nada no episódio seguinte também vai ficar estranho. O estrago já tá feito, entendeu? É melhor você escolher um lado e continuar nele, porque estrago por estrago, sabe? Você não vai consertar o estrago. Sim. Então, foi realmente... Pra mim, foi ali o fim, apesar de que a gente viu que vai ter mais da executora no próximo episódio aí, mas... foi a pá de cal que eu não queria que tivesse sido jogada em cima de todo essa possibilidade de coisas boas que tinham com a executora. Bom, vamos pular então para canto. Vamos para o canto. Tem um negócio muito legal que quando eles chegam em canto... Eu quase achei que o Arnaldo acertou, hein? Quando eu olhei velho! Quando eu olhei aquela parada assim, meio estranha, meio mudando de forma, e eu pensei, puta que pariu, o Arnaldo acertou. Tocou a trilha do Evangelion na hora, velho. Um bicho preto mudando de forma, eu falei, eita, vai vir um robô roxo. Cadê o menino que chora? Sobe no robô, menino. Caramba. Que isso, cara? Me deu medo na hora, que eu falei, caraca, o Arnaldo acertou. Cara, por muito pouco, velho, eu também achei, cara. Eu falei, velho, não, que é isso? Para. Pessoal que não se lembra, o Arnaldo falou que teriam aliens. E ainda bem. E ainda pode ser que dá. Não confirmaram que não tem, agora isso é um problema. Isso é um problema. Quando eles chegam lá em Canto, eles veem que... eles falam que... Primeiro, eles falam que as pessoas... depois da guerra, as pessoas começaram a converter a mente delas em dados. E eles olham a parada que tá acontecendo lá em Canto e... É um lugar vazio. Não parece ser, tipo... não parece ser, tipo, um país ou algo do tipo... Não. É um lugar vazio. Sem nada, com tudo destruído, com várias coisas destruídas. Por que as coisas estão destruídas? Não sei. São vestígios da guerra? Tem que ser, porra. Não, e tem outra coisa. A máquina controla um campo gravitacional. Era isso. E isso, tipo, ia acabar com o ambiente em volta, entendeu? Esse era o ponto. Eu queria entender se aquela máquina que estava voando lá... Ela era o causador da destruição, ou isso eram vestígios da guerra em si, porque tem, tipo, pedaços gigantes de prédio voando. Caraca, que diabo é isso? Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que teve destruição por conta da guerra, mas a máquina, como ela mais pra frente mostra, e o próprio hacker fala que ela controla campo gravitacional. Então, isso que também mantém as coisas voando no meio do nada, entendeu? Sim. Então é o combinado das duas coisas. Agora, o Fábio, diga para as pessoas, agora você que sabe o futuro, quem são aqueles
aqueles avatares que apareciam quando a líder dos executores estavam conversando com o pessoal de canto. Era com uma inteligência artificial, cara? Se aqueles caras que não têm rosto, nunca foram mostrados em nenhum momento, representam os interesses de canto, sim. É tudo robô. É tudo computador. Computador. É tudo computador, essa porra. Tudo computador, essa porra. Tudo computador. Cara, sei lá, Ou cara. não, porque a gente tem que lembrar que, assim, aqueles caras estavam elogiando a chefe dos executores e eles falaram que eles iam informar a Canto o que ela fez. Uhum. Certo. Eles podem ser, na verdade, não parte de Canto, uma inteligência artificial, mas quem controla o que é Canto, porque alguém teve que construir aquela merda. E tem outra coisa. O troço pode ser gerenciado por seres humanos, entre muitas aspas, que foram escaneados e que vivem dentro da máquina, entendeu? Porque foram as pessoas de Canto que tomaram essa decisão de abandonarem seus corpos físicos para viver numa San Junipero lá japonesa. E aí eles tomaram essa decisão em conjunto, ou em posição do governo, sei lá, mas essa decisão foi tomada. Não, eu acho que 4 pessoas tomaram essa decisão em conjunto, em nome de todos. Sim, é como funcionam em governos reais. Uhum. Mas aí o que acontece? Eles podem ser seres humanos, entre aspas, que tomam as decisões lá dentro. Só que eles estão digitalizados dentro daquela máquina. Sim. Entendeu? Mas o pessoal, mesmo o líder dos executores ou o líder de Kansai, eles então não sabem o que tem em Canto, né? Eles não sabem o que tá acontecendo ali, certo? É improvável que eles não saibam. Sim, porque fica mais evidente o não motivo de ficar enviando material não orgânico para Canto. Sabe, tipo, nós fabricamos coisas que a gente coloca no Shinkansen e a gente manda para Canto. Uhum. O que essas coisas servem para uma máquina? Nada. Uhum. Sabe, mas é só a construção da mentira. Uhum. Sim. Tipo, eles criaram uma mitologia. É uma terra prometida. Exato, mas é que assim, tipo, pode ser colocado pode ser uma mentira que está sendo contada há tanto tempo para acontecer momentos como esse, tipo, você enfia um monte de gente no trem e manda para Canto para virar mais unidade de processamento. Uhum. E por não ter informação de quem tá em Canto, mais gente quer em Canto e você manda mais gente para virar mais unidade de processamento. É uma mentira a longo prazo que garante a longevidade da máquina. Então, ainda mais que eles querem uma longevidade, que é por isso que aquelas crianças existem. Sim, então, mas quem bolou esse plano, ou quem bolou esse computador, quem criou tudo isso, não é história demais para eles chegarem no último episódio e contarem isso pra gente? Não tem coisa demais para acontecer nesse último episódio, porque eles ainda têm o embate dos Akudama, porque eu achei assim, o último episódio vai ser a explicação de tudo, né? Como foi criado o computador, por exemplo, né? O supercomputador quântico. Aí, depois, tem um embate com os executores. Tipo, os Akudama, eles não conseguiram fugir. Eles foram. O trem parece que foi atingido. Então. Eu não acho que vai ter explicação agora. Eu acho que agora é só resolução. Eu acho que nem precisa. Não, como assim? Cara, assim, Gui, tem coisa que simplesmente não precisa. Mas se a gente chegar nessa condição que eles vão gastar 1 minuto de anime para explicar qual é do supercomputador quântico, e que se chegar na parte que eu tô falando que isso é uma mentira contada há tanto tempo, e a gente tem que lembrar que quem tá descobrindo que Canto é um supercomputador quântico são 2 personagens, não pode ser que essa verdade não venha à tona. Uhum. Às vezes você tem que escolher o que não contar, e faz sentido não contar. Uhum. Nem sempre dá pra ter todas as respostas. Eu fico triste, cara, porque eu queria saber quem tá por trás de todo esse... De todo o núcleo aí dessa história, né? Quem deixou a vida das outras pessoas desgraçada desse jeito, sabe? Cara, mas é aí que já tá assim, há décadas. Uhum. E essa resposta não existe mais, ela não faz mais diferença, não adianta saber.
Eu fiquei com uma dúvida, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês. A gente termina esse episódio com essa máquina destruída? Eu fiquei com essa impressão. Olha, olha, eu não tive essa impressão. Eu não tive essa impressão. Porque eles, pra mim, eles só retiram as crianças da máquina. E aí, pra mim, isso não é destruição da máquina em si. Não, a gente tá falando Oi? das naves. Não. Não tô falando da nave, não. Eu tô realmente falando do computador. Porque eles estavam passando o computador pra dentro das crianças. Sim. E aí ele faz o processo de atacar o hacker, no caso, faz o processo de atacar o computador de dentro. Aí ele só cancelou o backup. É porque, tipo, mas não mostra... Então, mas não mostra... pelo menos eu não me lembro de mostrar o computador sendo destruído ou algo do tipo. Eles mostram só aquele momento da vigarista, ela abraçando eles, e não mostra o computador. Só mostra aqueles negócios que estavam prendendo eles, sumindo. Mas o computador não mostra. Então, pra mim não destruiu e até... Até que não faz sentido ele ser destruído porque o hacker ainda tava lá dentro e aí agonizando até morrer, entendeu? Provavelmente. Mas eu acho que tipo, ele só conseguiu realmente cancelar o backup, mas eu tenho que abrir o espaço pra escolha. Abrir o espaço. Abrir esse espaço pra essa escolha de design completamente óbvia e genial. O supercomputador quântico tá subindo os arquivos ali. A hora que aquele disco ficar inteiro branco e mostra tipo, todas as ranhuras de um CD, tá ligado? Naquela furta-cor que um CD tem. A hora que aquilo tudo ficar branco, já era. Essa pra mim foi uma breguice interessante, legal de ver. Foi muito brega, mas é muito bom. Mas teve uma breguice que eu não gostei, que é como o hacker fez o ataque, que é ele surfando. Aquilo pra mim ficou brega num nível que me incomodou demais. Tinha outras escolhas melhores visualmente? Sim, mas antes um surf do que a batalha de quem digita mais rápido. Eu acho que eu ficaria menos incomodado que a batalha de quem digita mais rápido, cara. Eu acho que não, cara. Eu achei meio feio porque ele é o cara da tecnologia e aí você tá exigindo o reflexo dele e ele é o cara do cérebro, sabe? E aí ele perdeu por reflexo. Não, mas é a visualização da batalha que não tem, porque aquilo, logicamente, aquilo ali é um bando de 0 e 1 em sequência muito rápido, completamente pistola, assim, pra ver quem quebra a linha de código do outro primeiro. Sabe? Brega mesmo é a hora que vem a mente dos 3 irmãozinhos do irmão, porque ninguém tem nome nessa desgraça. Dos 3 outros moleques lá, os 3 irmãozinhos do irmão. Tipo, não. A gente sabe o que tá acontecendo, vamos impedir o supercomputador de tomar conta do corpo do nosso irmão. Sai lá as alminhas amarelas. Aí ele fala, vocês não deviam ter feito crianças com personalidades individuais. Ai, computador burro. Eu falei, nossa, aí é brega. Isso foi meio caído, né? Isso foi brega. Isso foi meio caído, né, cara? Isso pareceu o famigerado pessoal que vai identificar aí, o Kishimoto no Jutsu, hein? Puta merda. Caraca, eu vi a vindo ali, né? Ai, caralho. Que tristeza, cara. Eu esperava uma resolução um pouco melhor. Já que eles inventaram esse computador maluco, que inventassem uma resolução essa coisa melhor, da almazinha dando apoio só funcionou em Dragon Ball na Saga do Céu e depois não funciona mais. Então, eu não tinha problema com o hacker, tipo, sabotar o computador pra liberar eles. Eu achava até natural, porque é o cara que entende Mas a forma como representaram e do computador ser derrotado pelo poder da amizade ficou muito forçação ali. Ficou muita forçação. Foi caído, não vou mentir. Foi de longe. Eu não gostei da parte da executora, assim como vocês. Fiquei decepcionado com aquilo, porque foi um desperdiçado. Mas essa daí foi a parte do episódio que mais me incomodou de todas. Eu fiquei, tipo,
pô, não precisava, né? Não precisava disso aqui, não. Não precisava ser desse jeito. Diga, ô, Fábio, o que você ia falar em defesa? Não, é que assim, a parte da executora, ela é broxante, ela é muito broxante. Sim, demais. Mas meio que assim, tem gente que mesmo que você acha que vai sair do rolê, ele tá preso na situação, e meio que essa a fita dela, alguém em uma hora vai te decepcionar. É aquela parte que assim, é o realismo que a gente não gosta, porque a gente não quer ver realidade em história, mas ainda assim faz sentido, porque você precisa ter, algum momento tem que ter verossimilhança da situação, do que ele fala, ó, esse cara aqui podia ter dado certo, mas não deu. Ele fez as escolhas erradas, a gente só aceita, né? Ah, cara, mas... É ruim, eu concordo que é ruim, mas era... Ô, Fábio, eu concordo que às vezes alguém tem que decepcionar, mas era um potencial tão grande pra mudar essa história, cara, que... Putz, cara, me deixa triste, cara. O problema não é decepcionar, era quem tinha mais potencial ter decepcionado, né, cara? Exato. Sim, ela era o personagem mais interessante, pelo menos do lado oposto, né? Sem ser no núcleo de protagonistas. Exatamente. Senhores, os títulos começam a aparecer daqui, aparecer dali, começam a vir as letrinhas e eles conversando sobre a vida deles, pro lugar que o hacker mandou pra eles, tipo, olha, o hacker mandou aqui um número aqui, a gente tem que vir pra cá, que é um lugar que vai ser bom pra gente, não sei o que, a Terra Prometida. Lembra do que eu falei? Mas eu tô começando a ter essas dúvidas porque o tom desse final de episódio me deu a entender que isso vai terminar em desgraceira e não do jeito que eu queria. Mas lembra que eu tinha falado que isso ia acabar... ela com as crianças na beira de um lago? Sim. Tipo assim... E ficou muito na cara de que tá aqui, ele deu o endereço onde o lago fica. Exatamente. Mas, pô, o tom desse final de episódio não dá mais a impressão de que... Tipo, o episódio estava terminando num momento muito pra cima, muito... Tá dando tudo certo. Só que aí a cena final, o finalzinho mesmo, joga isso pra baixo, entendeu? Eu achei estranho só começarem a passar os créditos enquanto tava acontecendo aquilo, porque dava a entender que era o fim e eu achei estranho. Eu falei... Ok, dá pra terminar aqui? Dá. Dava. Falei, ok. Pode ser que seja a intenção mesmo deles provocar essa ideia na gente, né? De que, as coisas poderiam ter terminado aqui se, dependendo de uma decisão ou outra ali, as coisas poderiam ter terminado aqui e eles viveriam felizes para sempre como uma família. Ou não, porque tipo, dá aquela sensação de, e aí? Não, e aí que eu vou sair fora? O pagamento, o dinheiro. Não, dinheiro não importa. Não, mas a pessoa mais rica do mundo não falaria que dinheiro não importa, sabe? Não. Não, tô indo embora. Meio que se acaba sem acabar. Tá indo embora, não tá indo embora, escolha o final que você quer. Sim, pode ser, pode até ser. Cara, era uma decisão ou outra, você diminuía um pedaço ali do meio, você esticava essa cena final, você terminava ali. Terminava bem. Sim. Tirava as crianças atacando o robô, atacando o computador, que terminava bem. Bom, mas de qualquer forma... cenas que podia tirar, muito bem. A gente também, vê... né? Não só eu. A gente vê eles atingindo o trem e parece que o trem foi destruído, velho. Tipo, que diabo? Caraca, velho! Destruiu um trem que teoricamente tem um escudo de alguma coisa que tem que lá atrás eles falaram que tinha uma proteção que pra você conseguir invadir, chegar perto dele tinha um monte de coisa. Aí eles atiram e acertam o trem. Caraca. Antes disso eu tenho um comentário sobre a cena anterior, a cena lá que dá a ideia de finalização. Diga. Que eu achei legal um momento de interação só entre os personagens, que é o garoto
percebendo que a irmã dele tava diferente. Eu achei isso muito legal. Verdade. Você não era assim na última vez que eu falei contigo. Você tá mais Ela boca toda suja. feliz. Não, porque a irmãzona e eu saímos numa aventura. Eu falei, que porra é essa, velho? Isso é legal O que tá mesmo. acontecendo? Mas eu quero dizer aqui também, outro ponto que me chamou a atenção um pouco mais atrás também, é que nos sonhos da vigarista, ela voltou a ter o cabelo longo. Essa mudança que ela teve, na verdade, foi só uma mudança, aparentemente, na minha visão. Foi uma mudança forçada, só pra que ela conseguisse vencer aquele período. Mas ela mesma, ela não quer mudar. Ela quer voltar a ser a pessoa com o cabelo longo, que Mas vivia sabe aquela o que me vida deu- de funcionária pública. Foi isso que vocês tiveram a Sabe- impressão? Aquele sonho, ainda mais por ele repetir aquele mesmo momento dos primeiros minutos do primeiro episódio, é tipo, vamos botar você em uma situação que era confortável e que você vai ver o quanto você gostava daquilo, porque tudo estava sob controle, você não tinha dor de cabeça nenhuma a mais, e, tipo, é só isso. Então, eu vou te colocar no ponto onde sua vida estava normal e daqui sua vida segue normal do conforto que você queria. Que meio que, tipo, a máquina só quer acalmar a alma da pessoa antes dela virar dado. Então, eu acho, Guilherme, que essa cena mostra justo o oposto. Eles pegam, a máquina pega aquilo que a máquina entendeu que era o momento máximo de felicidade daquela pessoa. E se ela fosse convencida por isso, de que aquilo lá era o bom, era aquilo que ela gostaria pra vida dela, ela teria ficado. O fato dela conseguir sair disso mostra que não é mais isso que eu quero pra minha vida, entendeu? É a mesma coisa com o mensageiro. Eles pegam o momento... A máquina tava dando a pílula azul, assim, na boca. Enfiando na boca. Pílula azul, muito Matrix. Pílula azul. Mas ela ia continuar se não fosse o hacker, né? Então, ainda assim é ela que tem a epifania, entendeu? Que fala, isso aqui tá errado, isso aqui não é o... Entendeu? Sim. Não, concordo com vocês. Agora, indo pra frente, voltando. Como é que esse trem foi atingido assim, foi destruído? Que diabo é isso, cara? Não era o trem indestrutível, o trem que tem um escudo, o trem que anda na velocidade da luz do caramba? Que negócio é esse, senhores? O trem, ele poderia... O trem tava parado. Ah, velho, ele tava correndo, velho. Ai, cara, sei lá, man. Mó brisa. Então, mas tem algumas... Eu não sei, sabe por quê? Porque tem algumas informações sobre esse trem que nesse episódio mesmo a gente descobriu que não era verdade, né? Das coisas da zona de descontaminação, que a gente descobriu que não era aquilo que a gente pensava, que era... A gente tem que também pensar o quanto das coisas que a gente ouviu falar sobre o trem antes não era só mitologia, né? É verdade, tem isso também, realmente. Tem muito de... Às vezes até conto popular, né? Não é só que inventaram e colocaram aquilo. Às vezes a própria população vai na Rádio Peão aí falando um pro outro, inventando isso. É meu tio que trabalhou na Nintendo e os caramba 4, né? Umas loucuras assim. Mas de qualquer forma, o trem ele é atingido. Mostra os executores. E a imagem fica meio branca assim, meio que mostrando o futuro assim. E eu não entendi muito bem assim algumas coisas, mas parece que tem gente tomando tiro, tem gente fugindo de moto, tem gente se rendendo, tem ele tá com a bandeira preta na cabeça, hein? O mensageiro no chão. O mensageiro no chão, parecendo que vai morrer. Tomamos spoiler, né? Beleza. Bando de miserável. Não, mas a gente não sabe se é verdade, né? Pra botar esse spoiler é tipo... A chance que ele não vai morrer, mas pode ser que morra, porque botaram essa cena no final pra gente achar que ele não vai morrer, mas na verdade ele vai. Agora ferrou. Deram spoiler que ele vai morrer. Não, mas se der spoiler, ele não vai morrer. Mas pode ser que ele morra. Mas pode ser que ele não morra porque deram spoiler. Mas e se matarem ele porque eles acharam que ele tinha pensado nisso? Vai morrer de morte matada ou vai morrer de morte morrida? Então aí que fica a questão, né? Então, senhores, quando nós chegamos ao fim de cada episódio aqui do Tasquetê, nós damos as notas ao episódio
11 de Akudama Drive. Então, na verdade, a gente dá a nota pro episódio vigente, né? E... eu achei que a gente dava a nota pro episódio 11. Mesmo quando a gente tá no 9, no 8, no 12. Isso aí, Exatamente. isso aí. Mas a gente dá nota pro episódio vigente. E as nossas notas aqui, elas funcionam da seguinte maneira. Nós falamos em até 3 palavras o que foi o episódio para a gente. E eu começo por você, Bruno. Primeiro, diga para as pessoas, ô Bruno, se você acha... Se você acha não. Como você acha que vai terminar Akudama Drive? E em até 3 palavras o que foi o episódio 11 para você. Vamos lá. Eu acho que ainda acho que a Akudama Drive vai terminar com o dilema da executora. Eles vão tentar desfazer o que eles fizeram nesse episódio. Eu acho. Eu acho muito que... Sabe, principalmente por conta da conversa dela com o cara. Vai bater um remorso por conta do que o cara falou. Algo que já deveria ter acontecido antes. Mas eu ainda acho que eles vão retomar isso. E eu acho que vai terminar assim. É triste, mas eu acho que é o que vai acontecer. Caraca. E a minha nota, né? Sua nota. Minha nota é Surfando da Net. Nossa! Fábio! Um episódio decepcionante como a minha piada. Fábio! Primeiramente, Fábio, diga para as pessoas como você acha que vai terminar Akudama Drive, essa maravilhosa obra que foi o Cyberpunk que lançou do jeito certo esse ano. Fábio, em até 3 palavras também o que foi o episódio 11 de Akudama Drive. Cara, uma coisa eu garanto, esse final vai ser amargo. Amargo pra quem? Não que eu não esperasse um final amargo, eu acho que um final feliz não condiz muito com a obra. Certo. E eu não sou desses covardes que forçam o final feliz no momento oportuno só pra terminar bem. Eu não acho que histórias precisam terminar assim. Histórias precisam terminar. E eu acho que finais amargos e finais agridoces são tão importantes quanto finais felizes. Poderia ter terminado nesse episódio até. Poderia ter terminado nesse episódio, por exemplo. Que ia ser um final, você ia ficar meio... Talvez eu ficasse menos decepcionado. Pode ser, esse que eu tô... Exatamente. Porque... Eu espero que não aconteça o que o Bruno falou, porque não vai ser legal mais. Eu já não me importo, infelizmente. Então, já que fizeram a merda, que continue. Abraça ela, né? Já que você teve a chance de acertar, já que você errou, abraça o erro, né? Pulou no inferno, abraça o capeta agora, a escolha foi sua. Então, eu ainda acho que aquele cara que a gente não se importa do novo executor vai brilhar de algum jeito, porque a outra perdeu a chance, então vai ter que ser ele. Nossa. Não que isso vá ser bom, mas ele tem uma chance agora. Porque ele fez o que a outra devia ter feito. É o momento dele. É o momento dele. Tomara que seja útil pra alguma coisa. Nem que seja útil pro Akudama, mas que seja útil pra alguém. Que seja útil pro Akudama, então, sabe? Uhum. Pra botar... Alguém tem que botar aquela chefe dos executores na parede. E se fosse o mensageiro dando soco de ferro na cara da véia, eu ia achar maravilhoso. Então é um final que pode dar tudo errado e provavelmente vai ser. Eu tô até arrependido de ter rido disso. Idoso é covarde. E diga para as pessoas em até 3 palavras, cara. 3 palavras, cara. O que esse episódio me deixou de uma mensagem muito importante, que é faça backup. Caraca. Nossa, tá um pior que o outro. Tá ruim, as piadas não tão boas essas últimas lives. E eu acho que Akudama Drive vai terminar, na verdade, com um cliffhanger para a história da executora, e eles não vão terminar com ela boazinha agora. Eles vão terminar com ela má e vai ter a reviravolta depois disso. Só um minuto pra eu tossir. Vão lançar um filme, vai ser top. Vão lançar um filme ou uma continuação. Vai ter uma continuação. Tá mutado. E essa continuação ela vai contar a história da executora. Tá mutado. Anota aí. Vai contar a história da executora. Tá mutado. Tá mutado pra mim não, cara. Não. Eu tô ouvindo ele. Alô. Oi.
Oi. Alô? Você não tá ouvindo a gente? Você não está ouvindo a gente? Ai. Eu não sei, parou o áudio e voltou. Mas voltou? Ah, tá tá. tudo certo agora então. Agora voltou. Agora Tá entendi. bom. Eu pensei que ele tava Acho que falando, travou o tá Discord. anotado, tá anotado. Não, ele tava falando tá mutado, mas eu falei, eu tava ouvindo o Guilherme. Pô, É. como assim tá mutado? Bom, Esse deve ser um sinal pra acabar rápido, gente, antes que alguém caia. Bom, eu acho que vai ter um cliffhanger aí no fim. A executora ela não vai ficar boazinha, ela vai continuar má. E vai haver a destruição o mensageiro vai morrer. Vai matar uma das crianças, vai matar o irmão. Vai ficar nessa explosão aí, vai ficar só a vigarista e a irmã. E a executora correndo atrás das duas. Até o fim desse episódio ele vai terminar assim, no ar assim. Vai lá, Bruno. E aí, nessa continuação, vai ser a perseguição da executora e a redenção da executora quando ela chegar e encontrar. A gente vai ter aquele embate que nós sempre quisemos entre a vigarista e a executora. E aí sim, nós teremos o verdadeiro final de Akudama Drive. Nessa continuação que eles vão anunciar no próximo episódio aí. Então você acha que eles vão lançar um filme que ignora os 2 últimos episódios? É, isso aí. E pra ficar bom. The End of Akudama Drive. Desde o Akudama Eu vi essa piada Drive. vindo longe. Eu vi essa piada do Fábio vindo longe. Essa mandou mensagem avisando que ia chegar, velho. Pô, eu tô chegando. Bom, em até 3 palavras, pra mim o episódio foi pura confusão. Caraca, que loucura, velho. Que coisa maluca, eu não entendi nada, velho. Que loucura, cara. Pra mim era outra coisa, a premissa de Akudama Drive era outra, ela mudou no meio do caminho, virou de uma forma positiva até, e eu comecei a acreditar que a história ia engrenar de um jeito muito bom, muito positivo, e aí ela, no fim agora, ela tá de um jeito assim que podia ter terminado nesse episódio, pra mim, poderia ser melhor do que eles fazerem um próximo episódio aí e terminar de estragar o que já tá muito ruim, sabe? Se tiver um discurso bom da vigarista, é o que vai salvar o último episódio. É isso mesmo. Bom, senhoras e senhores, então esse foi o Tasquetê do Papo Profundo, que vocês acompanham todas as semanas. Tá terminando, mas vocês acompanharam a gente durante todas as semanas, as segundas-feiras, as quintas-feiras, ao vivo em twitch.tv/Papo Profundo. Nessas últimas semanas aqui nós mudamos um pouquinho o nosso cronograma por conta das festas de fim de ano. O Bruno, que é o nosso especialista em cronogramas do Papo Profundo, enquanto ele pensa ali como vai ser as próximas lives da gente aqui, eu quero agradecer aqui a Aten Commander Root, Sedes Kit, Turtle 3847, Diego Stampede, também ao nosso querido Silas, que tá sempre lá no nosso YouTube. Se vocês quiserem comparecer a essa maravilha aqui e debater conosco ao vivo, procurem por nós ao vivo em twitch.tv/Papo Profundo. Se quiserem interagir nos nossos twitters, tá aqui o nosso @, e também nós estamos lá no YouTube, procure lá por Papo Profundo no YouTube. E você nos encontrará. Nós temos aqui uma meta de seguidores e nossa meta está mais da metade. Nós temos ainda alguns dias para nós cumprirmos essa meta. Nos ajude! A gente precisa chegar a 50 seguidores para nos tornarmos filiados do Twitch. Bruno, como serão as próximas lives aí? Então, senhores, 2020 está acabando. Tá. Para alguns, graças a Deus, né? A gente achou que talvez não acabasse, mas 2020 está acabando. E como todo mundo aqui tem família, eu sei que vocês também têm, nós vamos comemorar as festas de fim de ano. Exatamente. Sendo assim, a próxima live, que é a live do dia... Para segunda-feira, é dia 21, correto? Correto. Será a última live do Tasquetê do ano. A gente, depois disso, só vai voltar lá no dia 4. Caramba. Então,
Segunda-feira nós comentaremos o episódio que saiu hoje, por sinal, né? De Jujutsu Kaisen. E depois a gente volta pra comentar o que ficou acumulado, em especial esse último episódio de Akudama Drive que sai semana que vem. A gente vai ter tempo suficiente pra gente pensar, digerir e a gente entregará Isso, uma da forma análise. Rapaz, vai ser daquele jeito. Vai ser. Teremos tempos de digerir esse episódio da forma que acharmos agradável. Então nós vamos ficar... O que eu acho que são 15 dias, né? Entre uma live e outra. É isso aí, a gente vai ter essas mini férias de 15 dias do Tosquete, entre a próxima live do dia 21 e a primeira live de 2021 no dia 4. É isso. Então, Só gente, Só pra deixar, tipo, mais claro, se não ficou. Dia 21, Jujutsu Kaisen, última live do ano. Dia 4, a gente volta com o Jujutsu Kaisen, com o episódio do dia 25 e do dia 1º. Uhum. E no dia 7 a gente termina a Akudama Drive. Naquele pique. Isso. Naquele pique. Daquele E se jeito. tudo der certo, então só dia 14 a gente vai falar dos dois ou 3 episódios que acumularam de ReZero, porque a gente vai voltar com ReZero, isso não é novidade nenhuma. isso. Tem isso também, né? Temos que lembrar que para os saudosos e para as viúvas de ReZero, nós estaremos de volta com ReZero na próxima temporada. Olha aí. Se preparem. Muito chapa a próxima temporada. Pro próximo arco. Próxima metade do arco. É isso aí. Então, senhoras e senhores, foi um prazer estar com vocês aqui. Eu queria, como eu não fiz isso no último programa, eu queria pedir aqui pro Bruno para dizer para as pessoas onde elas podem encontrar ele, que é o maior streamer do Brasil. Bruno, diga para as pessoas onde elas podem encontrar você, que é o maior streamer do Brasil. Em vez de citar todas as redes como eu faço todas as outras vezes, eu vou fazer um pedido especial aqui. Que vocês só me sigam nesse meu perfil aqui na Twitch, que é twitch.tv/pato do blog. Por quê? Porque o companheiro Fábio aqui também tá participando comigo. Essa quarta-feira nós tivemos até convidados. Olha aí. Eu vi. Estamos comentando semanalmente capítulos de mangás da Jump. Olha aí. Comentamos o capítulo final de Chainsaw Man. Sim, né? De Chainsaw Man essa semana. E semana que vem, quarta-feira, nós vamos comentar o capítulo de Spy Family que sai agora. Então, se você gosta, se você lê esse mangá, lê Spy Family na Jump, que eu recomendo, muito bom, muito divertido. Venham participar da live com a gente, é só entrar em twitch.tv/pato do blog e venha participar com a gente. Você vai ser muito bem-vindo. Exatamente. O Bruno fazendo análise, o Bruno e companhia fazendo, inclusive o Fábio também tá presente, né, o Bruno? Sim. Tô lá. O Fábio é um arroz de festa, né, cara? Puta merda. O Fábio, ele tá em tudo quanto é coisa, cara. Ficam falando aí que é Fábio mais os amigos, mas o Fábio, ele tá em todas, né? É impressionante, cara. É a Twitch e o Fábio. É a Twitch. O Fábio, cara, tá... Por sinal, eu acho que esse era um ótimo nome de canal pra você na Twitch. Twitch, o Fábio. Posso criar. Cria o arroba e o Fábio. E o Fábio. Posso fazer. Eu vou mudar meu Twitter hoje. Você pode seguir @Fábio Jacobson, que agora vai ser eu, Fábio. Fábio, diga para as pessoas onde elas podem encontrar os seus textos maravilhosos. Você que vai encontrar alguma coisa que é somente eu que faço. Que é só o Fábio, não eu, Fábio. Você vai no Wattpad /Fábio Jacobson e você vai encontrar textos maravilhosos de belíssima qualidade, não disse qual. Fábio Jacobson, do jeito que tá escrito no seu... Do jeito que tá escrito aqui. Do jeito que tá escrito aí, né? Do jeito que tá escrito aqui, Fábio Jacobson, você acha lá.
Tudo junto. Tudo junto. Acho que dá pra procurar meu nome separado no Notepad, mas essa carece de fontes, mas acho que o Fábio Jacobson no Notepad só tem eu. Então não é tão difícil. Sim. E Recomendo, o que tem lá? O que tem lá? O que tem lá de bom, Cara, hoje eu vou dar nome aos bois. Porque você pode ler o meu último conto, Masmorras do Terror, que é um belo diálogo sobre algo que tem em todo RPG e você nunca parou pra pensar o porquê isso acontece. Muito bom. Eu tô me interessando aqui. Pô, foi uma bela propaganda, viu, Fábio? Tá de parabéns, viu? Hoje eu caprichei. Hoje você caprichou, realmente. E também quero aqui também dizer que nós aqui também fazemos parte do Dicecast, e o Dicecast que é aquele seu portal de RPG, que é aquele voltado pro público de RPG, tem assuntos nerds lá em geral também, tem podcast que fala sobre filme, anime, jogo, RPG, já teve participação de grandes, de gigantescas celebridades da história do mundo, como o Bruno. Também teve o Fábio, diga para as pessoas mais um nome tão grande quanto o Bruno que participou do Dicecast. Um nome tão grande quanto o Bruno? Tem aquele rapaz lá que escreve uns livros, né? Esse tá lançando um livro novo recentemente. Aquele que é amado por muitos, odiado por ninguém. Eduardo Spor tem a sua bela participação marcada na história do Dicecast. Caraca, olha aí. A gente tem belo cast. Se você tá querendo ouvir mais de Eduardo Spor, porque esse aí é outro arroz de festa, é só chamar que ele vai. Você pode ouvir o papo do Dicecast, conversando com ele. Exatamente. Então, personalidades da grande indústria do entretenimento aí, como o Bruno e também o Eduardo Spor, eles estão lá no Dicecast, tem podcast com eles e tem vídeo toda semana também. Vou dar um spoiler aqui já do que vai sair a próxima semana. Próxima semana no Dicecast, por enquanto nós temos lá um vídeo de Cyberpunk 2077, hein? Olha aí. Aquele Cyberpunk. Aquele. Ao nível. Aquele. Olha lá, ó. E na próxima semana tem Star Wars Jedi Fallen Order lá em Dicecast TV no YouTube. Então, senhoras e senhores, foi um prazer estar com vocês. Eu vou dando adeus aqui para o Fábio. Adeus, Fábio. Adeus. Bruno, foi um prazer estar com você. Adeus. Então, até semana que vem com o último programa do ano sobre Jujutsu Kaisen. Então, adeus!